Caros jovens, muito bom dia. É um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba e hoje nossa aula vai falar sobre domínio doutrinário de Éter 12:6. Algumas coisas que nós vamos falar aqui, talvez você já tenha visto em aulas recentes, né? Mas isso pode ampliar a sua visão com relação àquilo que o Senhor espera que cada um de nós faça para aumentar eh, nossa fé. Ok? Aqui, vamos repetir Éter 12:6. Vocês viram essa escritura ontem, né? E a ideia é que todos nós possamos decorar essa escritura. E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito destas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebereis testemunho depois da prova de vossa fé. Ele ensina alguns princípios muito importantes. Ele fala sobre fé e fala sobre testemunho. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de fé. E depois vamos falar um pouquinho a respeito de testemunho. E eu gostaria de dar algumas coisas aqui a respeito de fé, algo bem importante que todos nós podemos aprender a respeito de nossa fé. Deixa eu separar aqui um pouquinho, pera só um minutinho, que tem tanta coisa aberta que não dá para eu encontrar aqui. Deixa eu pegar novamente aqui. Ok. Então vamos falar um pouquinho o que o Elder Kevin Pearson falou a respeito do que é fé. Então, ele deu alguns princípios e ele disse assim: a verdadeira fé precisa centralizar-se em Cristo. Fé é um princípio de poder, ação. Fé exige que façamos e não apenas acreditemos. Precisamos estar envolvidos. Fé é um dom espiritual de Deus que vem por meio do Espírito Santo. Precisamos rogar a Deus para que Ele aumente nossa fé. Fé é um dom concedido como recompensa pela retidão pessoal. Quanto mais reto nós formos, mais nós teremos esse dom da fé, mesmo nós não vendo. Aumentaremos a nossa fé. A fé exige uma atitude de total obediência, mesmo as coisas pequenas e simples. Ao serem negligenciados ou inconstantes na obediência aos mandamentos de Deus, somos impedidos de receber esse dom espiritual. A fé é estimulada a ouvirmos o testemunho daqueles que possuem. Vejam só, alguns princípios muito importantes. Aqui o Elder Person falou a respeito de 8 princípios muito importantes do que é fé. O Elder Anderson, ele continua: o futuro de sua fé não é obra do acaso, é uma escolha. Nós podemos acreditar. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo é uma dádiva que recebemos do céu quando escolhemos acreditar, quando buscamos e quando nos apegamos a ela. A fé nunca exige uma resposta para cada pergunta, mas busca a certeza e a coragem para prosseguir, às vezes reconhecendo: não sei tudo, mas sei o suficiente para continuar no caminho do discipulado. Muitas vezes não teremos a resposta de todas as perguntas que nós temos. Eu tenho muitas perguntas que ainda não tenho respostas, mas isso não faz problema nenhum, não é nenhum problema para mim. Não podemos, nós precisamos alimentar a nossa fé e não as nossas dúvidas. Alimentamos nossas dúvidas quando procuramos material não autorizado, de muitos apóstatas, daqueles que saíram da igreja, de descrentes. Precisamos aumentar a nossa fé, buscando material daqueles que têm fé em Jesus Cristo, nas fontes divinamente atribuídas, apropriadas, né? A maneira como vivemos nossa fé, nossa vida, aumenta ou diminui nossa fé. A oração, obediência, honestidade, pureza de pensamento, ações, desprendimento aumentam a fé. Sem isso, a fé diminui, porque o Salvador disse a Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, porque há um adversário que se deleita em destruir nossa fé. Sejam implacáveis
em proteger sua fé. Oração, obediência, honestidade, atos de bondade, atos de serviço aumentam nossa fé. Sejam implacáveis em fazer estas coisas que aumentam a nossa fé. O Elder Pearson, ele continua ensinando a respeito de algumas coisas que precisamos ter. A fé e o medo não podem coexistir. Um dá lugar ao outro. Ou temos fé, ou temos dúvida, ou temos fé, ou temos medo. Precisamos edificar constantemente a fé e vencer a fonte da descrença destrutiva. Pensem nisso da seguinte forma: a quantidade de fé que possuímos para usar e a que resta depois de subtrairmos nossas fontes de dúvida e descrença. Vocês podem perguntar a si mesmos: o saldo de minha fé é positivo ou negativo? Depois ele começa a ensinar sobre os 6 Ds destrutivos da fé. Primeiro é a dúvida. A dúvida não é um princípio do Evangelho. Não vem da luz de Cristo, da influência do Espírito Santo. A dúvida é uma emoção negativa relacionada ao medo. Resulta em falta de confiança em nossa própria capacidade e habilidade. Não condiz com a nossa identidade divina como filhos de Deus. Então, o primeiro D destrutivo da fé é a dúvida, que é uma emoção negativa relacionada ao medo. A dúvida leva ao desânimo. O desânimo recorre de expectativas frustradas. O desânimo crônico resulta em baixas expectativas, menor esforço, desejo enfraquecido, maior dificuldade em sentir e seguir o espírito. O desânimo leva à distração e à falta de enfoque. A distração elimina o próprio enfoque exigido pelos olhos da fé. O desânimo e a distração são duas das mais eficazes armas de Satanás. Mas também não culpem somente Satanás. São mau hábito que adquirimos ao longo do caminho. A distração leva à falta de diligência, um compromisso menor de permanecer leal e fiel e de seguir adiante a despeito das dificuldades e decepções. A decepção é uma parte inevitável da vida. Mas não precisa nos levar à dúvida, ao desânimo, à distração ou à falta de diligência. Todos nós nos decepcionaremos talvez com o irmão, ou com nós mesmos, né? Mas a decepção é a parte inevitável, mas ela não pode levar a estas outras coisas. Se não for revertido, esse caminho acabará levando à desobediência, que corrói a própria base da fé. Muito frequentemente, o resultado é a descrença, isto é, a recusa consciente ou inconsciente de acreditar. A descrença é um estado descrito nas Escrituras como a decisão de endurecer o coração e a perca da sensibilidade. Esses dois discursos são maravilhosos. Eles nos ensinam a respeito de fé, como a fé pode ser aumentada ou como podemos tomar a decisão de destruir nossa própria fé. Nós tomamos essa decisão. Vamos voltar à Escritura, naquilo que ela ensina. E ele diz: agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito destas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam. Trabalhamos diligentemente para proteger nossa fé. Vejam só os tantos princípios que nós falamos agora a respeito de como nós podemos implacavelmente, como falou o Elder Anderson, proteger nossa fé, aumentar nossa fé. Fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis com as coisas que não vedes, porque não recebereis testemunhos, senão depois da prova de vossa fé. Ok? Vamos continuar. É, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, tá? Ela está aqui. Que conselho é dado em Éter 12:6 àqueles que têm perguntas sem respostas ou ainda não conseguem ver a verdade? Essa é a primeira pergunta
que eu gostaria que você respondesse lá no formulário. Tá? A declaração do presidente Benson diz o seguinte: o presidente Benson ensinou que todos enfrentamos momentos em que a fé será desafiada e eles deverão decidir se acreditam ou não. Pensem nisso. Um dia todos nós teremos nossa fé desafiada. Precisamos tomar a decisão, ao proteger nossa fé, com todos esses princípios que nós vimos recentemente, tanto do Elder Anderson quanto do Elder Patterson, ajudarão cada um de nós não somente a proteger a nossa fé, mas a crescer grandemente, tá? Em acreditar em Cristo e fazer as coisas que Cristo tem pedido que nós possamos fazer. Vamos ver outras citações a respeito agora do testemunho. Olha aqui só, olhem só o que o presidente Harold Billy ele ensinou. O testemunho é tão figídio, tão fraco, tão forte, como um raio de luz, como um raio de luar é frágil, como uma orquídea. É preciso reconquistá-lo todas as manhãs de nossa vida. Precisamos cultivá-lo por meio do estudo, da fé e da oração. Ele continua ensinando: o que possuímos hoje em termos de testemunho não permanecerá conosco amanhã, a menos que façamos algo para conservá-lo. Nosso testemunho aumentará ou diminuirá, depende de cada um de nós. Então, pense nessa declaração maravilhosa. Ele é tão frágil como um raio de sol, como um orquídea, qualquer outra coisa frágil. A cada dia, todos nós precisamos aumentar, conservar esse testemunho. A maneira que deixamos de cuidar de nosso testemunho, ele enfraquecerá e pode até sumir, morrer. E tantos de nossos amigos não estão conosco hoje, porque não alimentaram seu testemunho com as Escrituras, alimentaram com aquilo que os outros falaram, perderam o interesse, virou desânimo, distração, desobediência. Todas estas coisas levam à perca de um testemunho, à perca de nossa própria fé. O testemunho é um dom precioso dado por Deus àqueles que têm retidão pessoal, àqueles que escolhem a fé. Precisamos escolher a fé, não escolher a dúvida, não escolher o medo. Todos nós seremos provados e tomaremos a decisão se continuaremos ou não. Vamos continuar com outras. Agora vamos ter um estudo de caso para que possamos continuar com nossa aula. Pensem só nesse estudo de caso bem prático. Cristina e Nicole são as melhores amigas. Cristiana é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela se esforça para ser um bom exemplo para Nicole, que não acredita em religião organizada. Nicole quase sempre questiona as crenças de Cristiana e pergunta por que ela frequenta a igreja aos domingos. Porque ela paga o dízimo, porque ela vive a palavra de sabedoria, porque ela escolhe se vestir com recato. Cristiana explica à sua amiga que sente que os mandamentos e padrões que ela vive são verdadeiros e enviados por Deus. Nicole gentilmente responde: como você pode dizer que sabe que estas coisas são verdadeiras? Como você pode saber que isso tudo é verdade? Se você não consegue ver, e essa é a minha segunda pergunta para você responder no formulário. Pense que essa moça, tá bom? A Nicole é sua amiga. Como você responderia essa pergunta para ela? Como você pode dizer e saber que estas coisas são verdadeiras? Como você pode saber que isso tudo é verdade se você não consegue ver? Vamos agora estudar, tá? Como podemos adquirir
um testemunho maior ainda, tá bom? Com o presidente Dieter F. Uchtdorf. Vamos selecionar aqui o presidente Uchtdorf, só um minutinho, ok? Isso, vamos selecionar ele agora. Olha só o que o presidente Uchtdorf, ele ensina, tá? As coisas tão preciosas que ele vai ensinar. Nossa motivação e pensamentos acabam influenciando nossas ações. O testemunho da veracidade do Evangelho restaurado de Jesus Cristo é a mais poderosa força motivadora de nossa vida. Jesus Cristo enfatizou. Espera só um pouquinho que eu estou diminuindo aqui, que está muito grande, né? Jesus Cristo enfatizou muitas vezes o poder dos bons pensamentos e dos motivos corretos. Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. O que é um testemunho? Em definição de testemunhos, é a declaração solene quanto à verdade de um assunto, ok? Então, é uma declaração solene com respeito a um assunto. Testemunho não é fé. O, tes- o testemunho provém de nossa fé no Salvador, Jesus Cristo. Algumas das coisas, algumas das declarações que nós podemos falar de acordo com nossa fé, Deus vive. Eu sei que Ele é meu Pai Celestial. Eu sei que Ele ama todos os seus filhos. Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu sei disso. Joseph Smith é um profeta de Deus. O livro de Mormon é a palavra de Deus. O presidente Nelson é um profeta de Deus. Essas são algumas declarações de verdades que nós podemos testemunhar ou saber por nós mesmos, mas isso não é fé. Tá? Fé é uma outra coisa, nós já estudamos sobre fé. Essas declarações são por causa de nossa fé. Por causa de nossa fé, nós podemos saber que o livro de Mormon é verdadeiro. Por causa de nossa fé, nós podemos saber que Jesus é o Cristo, que Deus é nosso Pai, que o profeta atual é o profeta de Deus, que Joseph Smith foi um profeta de Deus, ele é o profeta. Como adquirimos um testemunho? Todos sabemos que é mais fácil falar de um testemunho do que adquirir. O processo para recebê-lo baseia-se na lei da colheita, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Nenhuma coisa boa é alcançada sem esforço e sem sacrifício. Se tivermos que trabalhar arduamente para adquirir um testemunho, isso fará com que nós e nosso testemunho fiquemos ainda mais fortes. E se compartilharmos o nosso testemunho, ele crescerá. Um testemunho é a coisa mais preciosa que podemos ter, porque não é adquirido só pela lógica ou pela razão. Ele não pode ser comprado com posses terrenas, não pode ser dado como um presente nem herdado de nossos antepassados. Não podemos depender do testemunho de outras pessoas. Precisamos saber por nós mesmos. O presidente Gordon B. Hinckley disse: todo santo dos últimos dias tem a responsabilidade de saber por si mesmo. Com certeza, com uma certeza acima de qualquer dúvida, que Jesus é o Filho ressuscitado do Deus vivente. Primeira coisa, temos que ser o desejo de acreditar. Segundo, examinar as Escrituras. Terceiro, fazer a vontade de Deus. Quarto, ponderar, jejuar e orar. Essas são algumas das coisas que nós podemos fazer para ter um testemunho. Primeiro, desejamos, estudamos as Escrituras, examinamos as Escrituras, fazer a vontade, guardar os mandamentos. E quarto, ponderar, jejuar e orar. Ao aplicar estas coisas, podemos ter um testemunho de Deus. E Ele vai nos dar esse testemunho, ok? E para que serve um testemunho? Um testemunho proporciona uma visão correta, motivação, um firme alicerce sobre o qual se edifica uma vida cheia de propósito e crescimento pessoal. É a fonte constante da confiança, um companheiro verdadeiro e fiel nos bons e nos maus momentos. O testemunho nos proporciona um motivo para termos esperança e alegria. Ajuda-nos a cativar
cultivar um espírito de otimismo, de felicidade e permite com que nos regozijemos em todas as situações. Motiva-nos a chegar-nos mais a Deus e permite com que Ele se achegue a nós. Repetindo a Escritura que todos nós precisamos saber ela. E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito destas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis, porque não vedes, porque não recebereis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Terceira pergunta: o que você aprendeu sobre testemunho e fé hoje? Eu sei que Deus ele vive. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele é nosso Pai no céu. Ele criou um plano maravilhoso. Esse plano chamamos de plano de felicidade, plano de redenção, plano de salvação. Sem Jesus Cristo, esse plano não faria o maior sentido. Jesus Cristo é a peça central do plano de salvação, proporcionando a mim e a você redenção e exaltação. Proporciona com que nós nos livremos de nossos pecados. Por meio de suas ações justas, todos nós podemos voltar um dia à presença de nosso Pai Celestial. O livro de Mórmon é o livro do verdadeiro discípulo do Salvador Jesus Cristo. Aqueles que querem se tornar mais semelhantes a eles tomam o livro de Mórmon como um manual perfeito a respeito de situações que nós podemos falar. E podemos aplicar todos os princípios que nele contém. Amo o meu Salvador, amo o profeta vivo de Deus. Sei que Joseph Smith também foi naquele bosque naquela manhã e que ele viu Deus, nosso Pai, seu Filho, o Salvador, Jesus Cristo. Eu sei disso. Eu sei que o presidente Nelson é o profeta de Deus. E como eu sou grato por termos profetas videntes e reveladores que podem nos instruir e nos ajudar neste caminho de retorno à presença de nosso Pai Celestial. Que Deus possa abençoar essa juventude, um compromisso, uma fé ardente, um testemunho a cada dia, como ensinou o presidente Harold Billy, precisa ser cultivado, precisa ser edificado a cada dia. E assim, de tijolinho em tijolinho, nós podemos nos tornar com um testemunho, podemos ficar com um testemunho forte a respeito de todas estas coisas. Proteger nossa fé e nosso testemunho é algo que precisamos estar dispostos a sacrificar qualquer coisa e fortalecer a qualquer dia. Deixo essa aula parte de meu amor, parte de meu testemunho, no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.